Boa noite, senhoras e senhores. O Fórum de EAD da FURG foi pensado como um espaço de interação entre os sujeitos atuantes e simpatizantes pela educação à distância, com o objetivo de dialogar sobre assuntos específicos que envolvem esse formato de ensino. O Fórum se configura como um instrumento avaliativo que auxiliará de forma democrática, crítica e colaborativa com a construção de uma política institucional de EAD da FURG. Sua temática foi pensada para refletirmos sobre a tessitura, implicações e futuro da educação superior, considerando o novo marco regulatório da EAD, no contexto nacional. Segundo o regimento interno da Secretaria de Educação à Distância, SEAD-FURG, o fórum tem caráter consultivo e será composto pela gestão da SEAD e pela comunidade acadêmica atuante em EAD da FURG. Docentes, técnicos administrativos em educação, tutores, estudantes, e também pelas coordenações de curso e direções das unidades acadêmicas que atuam em EAD. Destacamos a importância da participação dos bolsistas da Universidade Aberta do Brasil, UAB, sendo esta uma das atribuições previstas nos editais de seleção. O fórum se reunirá anualmente com os seguintes objetivos: acompanhar a gestão e o planejamento da EAD na FURG, auxiliar na integração das ações institucionais de EAD, discutir e propor atividades para fortalecer a EAD na FURG e indicar representantes para compor as áreas da SEAD. Para compor a mesa de abertura deste fórum de EAD, convidamos as seguintes autoridades universitárias: a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande, professora Suzane Gonçalves. A pró-reitora de graduação em exercício, professora Sabrina Barreto. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Daiane Dias. O diretor de Arte e Cultura, representando a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, professor Rafael de Boer. E o secretário de Educação à Distância da FURG, professor Daniel Silveira. E a coordenadora UAB da FURG, Marisa Musa. E também a coordenadora pedagógica da SEAD e organizadora do fórum, professora Joana Lira Magalhães. Convidamos a coordenadora pedagógica da SEAD e organizadora do fórum, professora Joana Lira Magalhães, para expressar sua fala. Eu vou falar em pé, porque eu não consigo sentada, né? Existe essa questão da docência, e eu sou uma pessoa de uma estatura que requer que eu possa estar em pé para ser melhor, né, vista. Então, uma boa noite, pessoal. Queria dar as boas-vindas, né, aqui ao prédio da SEAD, as boas-vindas a essa etapa de finalização do nosso Fórum de EAD na FURG. Então, é um prazer estar com vocês aqui nesse auditório, mas também com aqueles que foram nos acompanhando de forma online nas nossas etapas preparatórias. Dizer que mais um ano fomos buscando construir, consolidar, ampliar e fortalecer esse espaço de diálogo e interlocução, pensado para que possamos, né, nesse coletivo, de forma muito colaborativa, com diálogos extremamente qualificados, organizar as nossas ações da educação à distância na universidade, pensar os processos de fortalecimento, né, dentro da instituição, e pensando também o movimento de construção da nossa política de EAD, que é algo que a gente vem há muitos anos pensando, sonhando e buscando construir. Nesse fórum, nós tivemos a característica de ter, né, aquelas etapas preparatórias, então, de certa forma, ele já teve o seu início lá em agosto, quando tivemos a primeira etapa preparatória, num primeiro GT, em que fomos nos debruçando a olhar, né, a partir do novo marco regulatório, esse documento que emerge, né, e que nos mobilizou, então, a buscar construir esse espaço de diálogo, sobre as novas formas de oferta dos cursos,
No GT2 fomos buscando pensar, né, a partir disso, os agentes da docência, quais são as suas atribuições, como é que esse novo marco vem colocando em movimento, né, esse fazer aí com os agentes da docência, e o GT3, ele foi organizado pensando as questões pedagógicas, de currículo, dos projetos pedagógicos dos cursos, as avaliações, elementos que estão compondo esse novo marco e que estão aí nos mobilizando a pensar sobre as nossa ação aqui na educação à distância, né. Queria, desde já, expressar o meu agradecimento a toda a equipe da SEAD, que esteve muito envolvida durante todo esse processo. Então, saibam que o fórum ele é pensado, né, desde as primeiras reuniões dos grupos aqui da SEAD que vão pensando nesses espaços formativos. E é muito bom quando a gente chega agora nas etapas de finalização e vê todo o movimento pensado, né, e organizado, culminar aí, que tenho certeza, com 2 dias, com discussões excelentes, potentes. Agradecer ao Ismael, que está aqui com a gente, né, que vai estar fazendo a sua fala, junto ao professor, o diretor Daniel Ximenes, que vai estar conosco de forma online, numa mesa de debate que, com certeza, nos trará outras possibilidades de pensar, né, sobre o novo marco e o seu impacto. Então, queria expressar o meu agradecimento, desejar um ótimo fórum e que possamos, a partir dele, continuar as nossas redes de diálogo e o fortalecimento das nossas ações. Muito obrigada. Convidamos o secretário de Educação à Distância da FURG, o professor Daniel Silveira, para fazer a sua fala. Boa noite a todos e todas. Como a Joaninha também, fico em pé, porque acho que o professor não gosta de dar aulas sentado, né? Então, quando a gente está falando, a gente prefere ficar em pé. Inicialmente, aqui cumprimentar a nossa reitora, os pró-reitores e representações das pró-reitorias, nosso colega Ismael, né, que vem de Balneário Pinhal também, para brilhantar o nosso evento, o nosso fórum, a nossa coordenadora UAB na FURG, Marisa, a coordenadora adjunta, Denise, todos aqueles e aquelas que colaboram para o desenvolvimento das ações de EAD na nossa instituição. Colegas também de outras instituições, né, que estão acompanhando, seja no formato presencial ou online, mas, sobretudo, gostaria de iniciar minha fala fazendo um agradecimento, né, que é a professora Joana Lira, nossa coordenadora pedagógica aqui da SEAD, né, que desde lá do mês de abril, quando iniciamos as primeiras conversas, né, sobre o fórum, nós não tínhamos nem ainda, né, a previsão da publicação do marco regulatório, embora já era esperado, né, mas ela conseguiu, junto com toda a equipe de professores, bolsistas e servidores da secretaria, organizar esse belíssimo evento, né? Então, muito obrigado, né, Joaninha, por todo o envolvimento e comprometimento, assim como todos aqueles, né, que fazem parte do desenvolvimento das ações de EAD na nossa universidade. A SEAD completa esse ano 18 anos, né? Não quer dizer que as ações de EAD começaram com a criação da secretaria, muito antes já se realizavam ações pontuais de EAD, né? Mas, obviamente, a SEAD, quando foi instituída lá em 2007, e algumas pessoas estão aqui, como a própria professora Suzane, a Marisa e algumas outras pessoas acompanharam, né, o início da oferta dos nossos cursos de EAD na universidade, e hoje, né, depois desses longos 18 anos de muitos desafios e também, né, de um crescimento na oferta dos cursos, ora, né, com desafios orçamentários, mas também, né, com todo o comprometimento das coordenações de curso, dos coordenadores de polo, que são figuras essenciais nessa parceria, né, para nós, enquanto universidade pública, podermos, né, cumprir com o papel que é levar a EAD, né, para diferentes territórios onde a nossa instituição pode chegar. Os nossos tutores também, que são
peças fundamentais e, obviamente, os nossos estudantes. Então, o fórum, né, da EAD, ele foi instituído aí pela aprovação, né, do regimento em 2023, e isso faz com que a gente, né, possa, a cada ano, ter esse movimento, esse encontro, para podermos discutir, né, aquilo que vem dando certo, aquilo que precisa ser ainda alterado, e agora com o marco regulatório, né, nós temos aí outras possibilidades, outras arquiteturas pedagógicas, mas que não toca somente aos cursos EAD, né, a gente vê o próprio marco regulatório também mobilizando todo o envolvimento, inclusive dos cursos de graduação presenciais, que já possuem carga horária EAD, e a criação aí de um novo formato, né, que é o formato semipresencial. E isso, obviamente, vem, né, desafiando nós, enquanto professores, as gestões, né, e, obviamente, as coordenações de polo a pensar esses outros formatos. E nada melhor do que trazermos, né, para o nosso fórum a temática que está extremamente latente, que é, então, a gente poder debater esse marco regulatório e os referenciais de qualidade, né, que também foram atualizados, pensando todo esse trabalho que a FURG já realiza de EAD na universidade. Não é simplesmente para nos adequarmos, né, à legislação, mas também para pensarmos a política institucional de EAD, que há muito tempo, né, a gente vem buscando construir, embora tenhamos uma prática de EAD, ainda nos falta, né, pensarmos a nossa política institucional. Gostaria, então, de agradecer a todos que estão aqui conosco, desejar, né, que nesses 2 dias nós tenhamos um bom debate, que possamos, com este fórum, tirarmos, né, muitas ideias e possibilidades para estruturarmos, né, a nossa carta e com isso podermos, então, pensar na construção dessa política na nossa instituição. Uma boa noite a todos e que todos possamos, então, aproveitar aí o nosso fórum. Obrigado. Convidamos a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande, Suzane Gonçalves, para proferir sua fala. Boa noite a todas as pessoas, né? Saudando aqueles que estão nos acompanhando de forma remota, aqueles que estão aqui presentes no auditório. Quero cumprimentar o Daniel, nosso secretário de Educação à Distância, que estava, assim como eu, nos primórdios da Secretaria de Educação à Distância, junto com a Marisa, né? Conseguimos acompanhar essa história e que hoje nos traz muito orgulho ver o quanto a nossa universidade já caminhou e construiu, né, a partir de quem, antes de nós, pensava isso, né, a professora Débora, a professora Ivane, a professora Ivete, a professora Sheila, que foram, né, à época, né, de certa forma, ousadas em provocar que nós tivéssemos, né, os cursos de graduação na modalidade à distância, e dessa forma, né, com muita resistência de alguns grupos, né, nós demos início a essa trajetória. Quero cumprimentar a Marisa, nossa coordenadora do Sistema Universidade Aberta do Brasil aqui na FURG, e a Denise, que está na coordenação adjunta, né, hoje os nossos cursos da UAB nos oportunizam, enquanto universidade, uma inserção em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul, e com isso a gente pode assegurar que a FURG é uma universidade interiorizada, porque nós estamos em diversos municípios desenvolvendo, né, não apenas os cursos de graduação, mas também os cursos de pós-graduação, e quem chega, né, com a FURG nesses diferentes territórios
é a nossa Secretaria de Educação à Distância, por meio dos cursos das unidades acadêmicas vinculadas à Universidade Aberta do Brasil. Então, saudando vocês, saúdo os coordenadores dos cursos aqui presentes, também saudar a Joaninha, minha colega de instituto, e pela organização deste fórum. Como disse o Daniel, nós tivemos, né, ao longo da trajetória, muitos encontros e debates sobre educação à distância, mas essa estrutura do fórum foi constituída a partir, né, do regimento da Secretaria de Educação à Distância, e cumpre um papel extremamente relevante nesse contexto, para que a gente possa avançar e efetivar, né, a institucionalização da educação à distância na nossa universidade. Quero saudar aqui a pró-reitora Daiane, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a Sabrina, diretora, não vou saber dizer todo o nome da diretoria, é da DADG, e que está aqui representando a nossa pró-reitora Simone, que está na reunião do COGRAD em Brasília, saudar o Rafa, diretor de Arte e Cultura, representando a Débora, que está nas suas merecidas férias pós-feira do livro, e dizer, né, da minha alegria em poder, nesse momento, né, estar aqui fazendo a abertura deste fórum. Como eu disse, quando destaquei a importância da organização do fórum, né, saudando a professora Joana Lira, falei da questão da institucionalização da educação à distância, e que talvez muitos ficassem pensando, como se já tem uma secretaria, já os cursos estão nas unidades acadêmicas, mas hoje a nossa educação à distância, ela tem algumas ações, sim, muito institucionalizadas no sentido da permanência dessa que era uma modalidade, que o novo marco deixa de ser uma modalidade, mas se nós pensarmos que os cursos da UAB, eles são cursos que não são com ofertas regulares, nós ainda não temos uma efetiva, na minha concepção, né, pelo menos, uma efetiva institucionalização, na medida em que nós temos que, por vezes, a cada oferta ter que passar em todas as unidades acadêmicas, coordenadores de curso não têm assento nos conselhos superiores, e eu entendo que a construção de uma política de educação à distância na nossa universidade, que está sendo, né, coordenada pela Secretaria de Educação à Distância e que traz e trará, né, no seu texto subsídios deste fórum, do fórum do ano passado e de todas as discussões que são realizadas junto aos coordenadores dos cursos, não só da UAB, mas com os demais cursos que a SEAD também contribui na oferta, isso vai nos permitir avançar nesse processo da institucionalização, de que nós possamos ter os coordenadores nos conselhos superiores e possamos ter no nosso próprio sistema acadêmico e nas nossas normativas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, claramente estabelecido as atividades que talvez, não sei se com estes nomes, mas que o marco hoje, o marco legal da educação à distância hoje nos permite pensar. Da semipresencialidade, das atividades síncronas, aí aquelas características todas que certamente o Ismael, depois o professor Daniel, devem trazer algumas reflexões sobre aqueles aspectos que nós já tivemos, né, uma oportunidade, inclusive, de eu estar junto com o Daniel nessa discussão. Então, acho que o seminário aqui, o fórum, desculpa, ele é extremamente importante para que nós consigamos refletir sobre a educação à distância de uma forma muito consistente, porque já temos uma construção, já temos uma história construída, e essa história vai nos permitir, diante do novo marco, que traz desafios tanto para os cursos presenciais que tinham parte da sua carga horária à distância, quanto para os cursos à distância, e que alguns deles não poderão mais ser caracterizados como cursos EAD, como as nossas licenciaturas, que são o número maior, as ofertas que nós tínhamos via Sistema Universidade Aberta do Brasil, para nós pensarmos, né, como que a nossa universidade vai se posicionar e construir a sua política do que nós queremos construir na educação à distância, com o presencial, com o semipresencial e também com os cursos que podem ser
integralmente EAD. Então, quero dizer da importância desse momento, agradecer ao Ismael por estar aqui conosco, também ao Daniel por estar online, que é da SERES, né, da CESU e da SERES, e colocar que nós, enquanto gestão da universidade, estamos trabalhando para que esse marco seja amplamente discutido no sentido dos desafios, mas também dos limites e potencialidades que eles podem trazer para os nossos cursos. E essa discussão, né, ainda que a gente já tenha feito ela via COGRADE, com os coordenadores de graduação, e certamente os coordenadores de pós também vão precisar se deter nessa discussão, porque o marco fala da possibilidade das atividades à distância como um todo, mas que essa discussão, ela é capitaneada pela nossa Secretaria de Educação à Distância, que é onde nós temos professores que trabalham e discutem e pesquisam a educação à distância e as ferramentas tecnológicas também que contribuem para que a gente aprimore os nossos processos de ensino e aprendizagem, e também pensarmos, né, e a importância de nós termos, né, também participando do fórum, estudantes, representantes dos nossos polos, é extremamente importante, porque a gente precisa olhar não só a parte acadêmica do pedagógico dos cursos, mas a gente precisa olhar como um todo da nossa oferta destes cursos, pensando também como que os nossos polos percebem, aí a presença de Ismael aqui é extremamente importante, né, para a gente também pensar como que os polos também enxergam esse marco e veem quais limites e como que nós vamos poder envolver, porque agora nós temos estabelecido, por exemplo, no decreto, a questão da presencialidade física no espaço, e não a presencialidade presencial, como muitos de nós, em algumas disciplinas, eu sou professora que trabalha, não estou trabalhando no momento, mas sou professora da educação à distância, muitas vezes nós tínhamos os encontros presenciais online, e isso considerado como presencial. E hoje, o marco nos estabelece outros conceitos e concepções que nós vamos ter que discutir para nos adequarmos às normativas e à legislação. Mas não quero me estender, já me estendendo aqui, mas desejar que se tenha, né, profícuas discussões no dia de hoje e no dia de amanhã, e que o resultado, né, desses debates, da carta que vai ser elaborada, né, possa contribuir de forma significativa para a construção da nossa política de educação à distância, que é o aprimoramento das ações já desenvolvidas e de um enraizamento das nossas ações dentro da universidade, institucionalizando aquilo que, por vezes, a gente ainda não conseguiu avançar. E esse momento é extremamente importante também, porque na nossa universidade estamos dando início a um processo de revisão do Estatuto da Universidade. E no nosso Estatuto precisa trazer, né, na sua revisão, a questão da oferta dos cursos semipresenciais e dos cursos à distância de uma forma mais clara das possibilidades que tem, porque quando o estatuto atual foi construído em 2007, nós estávamos iniciando a primeira oferta dos cursos EAD, então não foi algo que foi discutido, debatido, até porque nós estávamos ainda construindo não só os cursos, mas a forma de fazer a educação à distância na nossa universidade. Um excelente evento para todos e todas, e que essas discussões, né, possam reverberar aí na nossa política, no nosso estatuto e em tantas outras ações na nossa universidade. Obrigada. Agradecemos as falas de abertura, desejamos que seja um fórum promissor para a educação à distância e lembramos os participantes de confirmar a presença. Quem está presencial tem os QR Codes espalhados aqui e no corredor, e os virtuais, depois nós vamos encaminhar o link para preenchimento. Convidamos a mediadora da mesa de discussão, professora Joana Lira, para conduzir a próxima atividade. Então, pessoal, uma boa noite. Nesse momento, estarei fazendo a mediação da mesa, estava previamente
né, pensado o professor Daniel enquanto secretário, mas vocês devem ter observado, ele, né, teve aí uma crise de sinusite bastante severa, né, então, para poupá-lo, porque amanhã teremos mais ações do evento, eu vou estar aqui, né, fazendo esse movimento de mediação dessa mesa de debate. Então, gostaria, né, de convidar nessa composição da mesa, já está conosco de forma online, aí eu vou te pedir para que tu possas colocar em tela o diretor Daniel Ximenes, diretor da Diretoria de Regulação da Educação Superior, MEC Séries. Daniel, te agradeço demais pela tua participação, pela tua presença aqui conosco online. Sei também aí que hoje não está sendo um processo fácil com relação, né, a um probleminha aí de saúde, né, então, mesmo assim, continuou com a agenda conosco, então gostaria muito de agradecer o teu aceite, a tua presença, né, e tenho certeza aí que teceremos excelentes diálogos. Antes de passar a palavra para o diretor Daniel, gostaria de convidar o Ismael para ficar aqui comigo, né, compondo a mesa. Ismael Helenito Silveira, presidente do Fórum Estadual de Coordenadores dos Polos do Rio Grande do Sul. Obrigada, Ismael, pela tua presença, também por aceitar o convite. Tenho certeza que será um excelente momento de diálogo, de discussões e de debates. Bom, então, como cumpre o nosso protocolo, né, vou fazer uma apresentação agora, um pouco da biografia, né, do diretor Daniel Ximenes, sociólogo, doutor em Sociologia pela UNB em 2001, da carreira federal de especialista em políticas públicas e gestão governamental, com experiência na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas, especialmente na área educacional, bem como em coordenação de políticas intersetoriais. Desde 2006, atua na área de políticas sociais e educação, tendo sido assessor da Casa Civil da Presidência da República, diretor da Secretaria Executiva do MEC, coordenador geral da CAPES e diretor de estudos e acompanhamento das vulnerabilidades educacionais do Ministério da Educação. De junho de 2011 a maio de 2015, foi diretor do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foi diretor de Políticas de Educação e Direitos Humanos e Cidadania, entre junho de 2016 e janeiro de 2019. Também é docente do mestrado profissional da INAP em Governança e Desenvolvimento. Desde 2021 a novembro de 2022, foi assessor da COMEX, Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, da Câmara dos Deputados, responsável por elaborar relatórios de análise e fiscalização de programas e ações do MEC e do INEP. Em 2022, foi membro da Comissão de Avaliação Quadrienal da CAPES, na área de Ciência Política e Relações Internacionais, e desde março de 2023, vem atuando, então, como diretor de regulação da educação superior na SERES. Então, diretor Daniel, passo a palavra, então, para o senhor, novamente retomando o nosso agradecimento. Estamos aí, né, com o público aqui no nosso auditório, na SEAD FURG, que nos acompanha pela sala do MIT. Então, tenho certeza aí que será um público que está aguardando, né, a sua fala de uma forma com muitas expectativas, né, e nesse diálogo mais próximo contigo. Fique à vontade, por gentileza. Boa noite a todos da universidade. Prazer estar com vocês, né? Aqui em Brasília, nossa secura começa a pegar pesado. A gente tem nossas crises alérgicas. Tivemos 8% de umidade nessa semana, vocês imaginam, né? Sei que a cidade de vocês é bem mais úmida, né? E temos a oportunidade, né, de conversar com vocês e tal. Realmente eu melhorei esses dias, né, mas eu estava com muita tosse, então pode ser que eu tenha um pouquinho de tosse no decorrer da apresentação, mas vamos conversar, né, sobre esse momento tão importante, e primeiramente só para saber, vocês vão estar passando os slides aí, é isso? E eu vou dando um comando para vocês, os próximos slides, é isso? Diretor Daniel, nós já vamos começar a apresentá-los na sala, e aí vamos fazendo, senhor, só por favor, nos sinalize o momento de fazer a troca dos slides. Certo, né? Vamos ver se eu consigo ver de vocês daí, né? Para ver onde vocês estão colocando os slides aí. Acho que eu não vejo, mas enfim. Tem como eu ver na tela a apresentação também? O pessoal do apoio técnico já está nos auxiliando aqui para a gente organizar isso na tela, tá? Tá ótimo. Então, já estamos nos organizando. Antes de a gente começar propriamente a apresentação, né, a gente pode fazer uma introdução.
Quando vocês estiverem ok, vocês me falam, tá? Tá bem. Nós estamos vivendo um momento muito importante dentro dessa temática, né, da educação à distância, um momento bastante estratégico, necessário. Tivemos uma expansão tão acentuada da educação à distância no Brasil, né, nesses últimos anos, e o último censo da educação superior, divulgado semana passada, já aponta, com os dados de 2024, que as matrículas dos cursos de graduação na educação à distância já superam as matrículas presenciais, né? É um crescimento muito forte, especialmente nos últimos governos, né, que antecederam essa atual gestão, de modo que fazia e faz necessário que estabeleçamos um norte orientador para essa política pública de educação à distância, que seja essencial para orientar com qualidade a apresentação, essa tão necessária expansão, né, porque a educação à distância, o MEC acredita que é uma estratégia fundamental de qualidade para a graduação, mas o fato é que nesses anos precedentes, né, essa expansão foi muito desenfreada, muito sem qualidade, muito sem controle, né, e fazia-se necessário que o MEC retomasse um comando de qualidade em cima desse tema, no que se refere a essa política pública da educação à distância, né? Sabemos que as instituições públicas têm muito a crescer, muito a contribuir, né? O percentual, a participação do sistema público é muito pequeno, no que se refere a essas matrículas da EAD no Brasil, né, na graduação, as matrículas do Sistema Federal de Ensino, das universidades federais, dos institutos federais, é coisa de 1 dígito e 2 dígitos, né, é uma participação muito pequena, e a gente também acha extremamente importante essa interlocução com as instituições, as nossas universidades federais, os nossos institutos federais, para que a gente consiga vislumbrar um futuro, né, mais à frente, de contribuição mais decisiva, né, das nossas instituições federais para esse tema da EAD, né. Então, pode passar o próximo slide. O marco regulatório, na verdade, ele é uma nova política, que eu até diria de uma forma mais ousada, não só da EAD, como da graduação, né? Porque veremos, né, nessa apresentação, que o marco regulatório traz referências de qualidade que impactam no conjunto da graduação, porque hoje em dia, cada vez mais, essa oferta da educação à distância está presente nos cursos de graduação, nos cursos presenciais, né, nos cursos semipresenciais, que agora é um novo formato de oferta que foi criado, e importante salientar que essa nova política da educação à distância, esse marco regulatório, ele também é associado a um processo que está em curso nesse momento de um aprofundamento, uma revisão da avaliação do INEP, né? Essa nova política da graduação do EAD se sustenta, seja pelo marco regulatório, com decretos e portarias de regulamentação, né? Seja também porque estamos passando por um processo mais aprofundado de revisão da avaliação do INEP, os instrumentos, os indicadores, né? As avaliações de desempenho, né? Como também é muito importante, e aí está o QR Code aí na tela, que vocês acessem o referencial de qualidade, um documento que foi trabalhado fortemente com apoio de especialistas que estiveram conosco em 2024, trabalhando, pensando, discutindo, visitando universidades, visitando instituições, conversando com entidades, e saiu um documento muito, muito robusto, muito bacana, esse referencial de qualidade, que ele é um inspirador do decreto, ele será um inspirador da revisão dos instrumentos de avaliação do INEP. Inclusive, teve participação muito importante de um professor aí do Rio Grande do Sul, né, um grande parceiro nosso, um grande amigo, o professor Sérgio Franco, da Federal do Rio Grande do Sul, que foi um dos que teve liderança nesse processo da elaboração do documento dos referenciais. Pode passar? E aí é importante entender, né, e essa apresentação, ela traz destaques do decreto, mas mais do que falar só da frieza da norma,
é poder falar da intencionalidade de qualidade que está por detrás da elaboração de um marco regulatório, né? Às vezes parece uma coisa fria, né? Norma traz determinações, orientações e tudo mais, mas por detrás disso tem uma concepção de qualidade, né, que está orientando cada passo. Por exemplo, essa ideia dos 3 formatos de oferta, a criação de um novo formato de oferta semipresencial. Nós não estamos mais falando de modalidade EAD, porque a educação à distância se faz presente nos diferentes formatos de oferta de cursos de graduação, né? É muito bom que a gente evite essa dicotomia, essa polarização presencial e EAD, porque as atividades presenciais precisam obrigatoriamente estar presentes em todos esses formatos, né, de oferta, esses 3 formatos, e a educação à distância é um elemento bastante interessante, estratégico para os 3 formatos. Não é obrigatório para o curso presencial, né, mas é algo algo que cada vez mais estará presente, inclusive nos cursos presenciais e, obviamente, no formato semipresencial e no formato do curso à distância. Como falei, né, no ambiente aqui da universidade, com especialistas, professores e tal, eu não estou entrando no detalhe, você já tem as portarias e tudo, de como os percentuais e tal, porque isso já está muito difundido, né, pelas portarias, é mais para a gente discutir um pouco ideias de qualidade que estão por detrás de orientações dadas pela norma. Próximo slide. Então, né, ao se falar de presencialidade, né, que é algo indispensável para qualquer curso de graduação, portanto, indispensável para os 3 formatos de oferta, nós demos uma ênfase muito grande na questão da presencialidade para a questão dos polos, né? Nós tivemos uma expansão sem controle nos últimos anos, especialmente no setor, logicamente, né, porque o setor privado que se expandiu fortemente, mais de 50 mil polos e tudo mais, e foi uma situação muito preocupante quando nós nos debruçamos na necessidade da revisão dessa política, porque os polos estavam sendo colocados por aí sem controle algum, salas comerciais, situações muito precárias, né, que gerou uma preocupação muito grande da gente dar uma ênfase muito forte nessa questão dos polos na educação à distância, né, importância da infraestrutura, com salas, com laboratórios, com informática, conectividade, a importância também de termos gestores nos polos responsáveis para fazer o devido acolhimento dos estudantes, para trabalhar bem as articulações com o campo de prática em estágio, extensão, a ser a ponte corretamente com a instituição, né? Então, foi dado um destaque importante na questão dos polos, né? Dentro do decreto, na ideia da presencialidade. Próximo. E aí, o tema da educação à distância, ele é extremamente desafiador, né, e vocês como especialistas e profissionais atuantes sabem bem disso, porque ele coloca muitos desenhos, múltiplas combinações de linguagens e recursos, diversas opções de uso de tecnologias, né, que fazem com que esse desafio seja bastante instigante, né, sem perder de vista que estamos tratando de um processo formativo, então ele precisa ser essencialmente relacional, né? Não podemos admitir cursos que se utilizem bastante de educação à distância, em que os alunos fiquem muito isolados, muito distantes, né? É preciso criar colaboração, comunicação, interação dentro do processo de ensino-aprendizagem na educação à distância, criando engajamento pedagógico, né? Essa é uma tônica que a gente sempre enfatiza muito quando falamos da concepção de educação à distância que desejamos observar nos cursos de graduação. Próximo. E aí, dentro dessa mesma ideia da importância de uma educação à distância dinâmica, colaborativa, interativa, e tudo isso está presente no documento dos referenciais de qualidade e está embutido na ideia do decreto, e vai estar presente na concepção de avaliação do INEP, né? Os projetos pedagógicos devem privilegiar boas trilhas de aprendizagem que propiciem engajamento pedagógico dos estudantes, dos docentes, criando uma rotina pedagógica semanal de qualidade. Muito importante isso na educação à distância, né? Que, assim como na educação presencial, todos nós, assim, enfim, muitos de nós
a maioria, certamente, aqui que está nessa audiência, se formou em cursos presenciais, né? E a gente sabe que tem a rotina, era a rotina controlada pela frequência, nas aulas semanais rotineiras, segunda e quarta, 10 a meio-dia, etc, etc. Na educação à distância, também precisamos de rotina pedagógica semanal de qualidade, né? Através de turmas organizadas, que possamos acompanhar o aluno no seu percurso formativo, né? Com apoio dos docentes, dos mediadores, né? De modo que esse percurso seja o melhor possível. Próximo. E aí, dentro da ideia da educação à distância, nós criamos uma nova categoria muito importante, chamada de atividades síncronas mediadas. Essa é uma novidade do decreto, que orienta que atividades de educação à distância também tenham esse momento de troca, de interação entre os alunos, os professores, os mediadores, né? Não só em momentos presenciais, mas também em momentos de educação à distância. E para isso se pode criar turmas menores para essas atividades, né, de até 70 estudantes, com apoio dos mediadores pedagógicos, para criar uma maior proximidade dentro da educação à distância, né? Com isso, nós não estamos dizendo que precisa ser aulas, né? Fazer todas as aulas como se fosse do presencial, através das atividades síncronas mediadas. Não, não é isso. Não precisa ser isso. Você pode fazer atividades de sala de aula invertida, né? Com resolução de problemas, dúvidas, discussões. Você pode fazer sessões para esclarecimento de dúvidas, para disciplinas que, porventura, tenham pontos muito sensíveis, muito difíceis, e ter esses momentos para fazer essas sessões mais próximas com os estudantes para esclarecimento de dúvidas. Pode ter apresentação de seminários, né? Pode ter orientações para atividade de estudo ou pesquisa nessas atividades síncronas, mediadas, né? Isso é um conceito importante, que é importante que vocês estarem atentos, né? É uma novidade do marco regulatório. Próximo. E aí, nós, dentro do capítulo da docência, né, do referencial de qualidade do decreto, nós especificamos e delimitamos a importância do coordenador do curso, do professor regente, do professor conteudista, o que já é comum, né, dentro da clássica oferta da educação à distância. A novidade é que nós criamos, e é importante explicar isso, a figura do mediador pedagógico. Por que nós ressaltamos essa categoria, né, e não reforçamos a ideia do tutor, né? Não é nenhum preconceito, nenhum preconceito em relação à figura do tutor, né? Daquelas instituições que fazem isso devidamente bem feito, mas é porque a gente observou em muitas instituições particulares que a figura do tutor estava viciada em realização prioritariamente de atividades administrativas, né? E a gente quer dar o recado, esse trabalho da mediação, né, tão essencial na EAD, sem isso não se faz uma boa EAD, se não tiver uma boa mediação pedagógica. Por isso que nós colocamos essa denominação de mediador pedagógico, porque mediação é fundamental, e a mediação na EAD tem que ser pedagógica, tem que ser formativa, para apoiar o professor regente, para estar perto do aluno, acompanhando o seu desenvolvimento, né, na rotina pedagógica semanal que eu me referi, e para isso essa composição de docentes e mediadores pedagógicos, numa boa relação quantitativa e numa boa relação de trabalho, é que faz o diferencial mesmo para a gente poder ter o desenvolvimento das unidades curriculares da melhor forma possível. O próximo. Então, é dado um destaque, né, nos referenciais de qualidade e a nossa preocupação, né, em relação ao desenvolvimento dos cursos de graduação com oferta à distância, sejam os presenciais, que se utilizam de 30% de educação à distância, sejam os semipresenciais, que podem ter 40% de presencialidade, no mínimo, ou pode ter 30% no mínimo, e um tanto de atividades síncronas mediadas. Depois, nas perguntas, vocês podem perguntar detalhes de áreas, né? Estou aqui me referindo a detalhes de áreas e custo, falando de forma geral, mas certamente nas perguntas vocês podem perguntar detalhes de áreas que interessam mais a vocês, né?
mas a docência é um elemento fundamental, que a gente reforça dentro do decreto, dos referenciais, né? Porque nós estamos mirando, incentivando, estimulando para que esse espaço de aprendizagem da educação à distância seja dinâmico, com metodologias ativas, acompanhamento, efetivo suporte, para que nós possamos ter a experiência de desenvolvimento de competências digitais e metodologias inovadoras do ensino. Então, um destaque é dado à ideia da docência. Inclusive, já existe uma discussão em várias convenções trabalhistas de repente, colocar o mediador pedagógico nessa categoria, né? Mas também sabemos que tem especificidades que são trabalhadas dentro do programa OAB, dentro da experiência das federais, que também são respeitadas no decreto, e a gente pode falar sobre isso depois. Próximo. É dado um destaque nos referenciais de qualidade para o tema dos materiais didáticos, como também é dado um destaque para isso no decreto, né? Que o desafio dentro da educação à distância, os materiais didáticos têm um capítulo muito especial, porque como não tem a rotina semanal periódica de aulas, a materiais de qualidade com muita qualidade, né, seja especialmente multimídias, com textos, imagens, áudios, vídeos, né, são muito importantes para criar uma dinâmica motivadora e estimulante de qualidade, né. Esses materiais têm que refletir a qualidade efetiva de um bom curso de graduação e ser um apoio fundamental para o estímulo do aluno no seu percurso de aprendizagem, no decorrer das semanas que são necessárias para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem de uma unidade curricular, né? E para isso é fundamental que o curso tenha, os seus docentes, seus mediadores pedagógicos tenham muito controle de que materiais pedagógicos são esses para criar os impactos necessários na qualidade, né? Próximo. O decreto e os referenciais também dão um capítulo específico sobre a questão da avaliação, né? É uma obrigatoriedade de uma avaliação presencial no polo, dentro da unidade curricular, né? Porque isso é fundamental, né? O aluno, inclusive, poder, nessa avaliação, desenvolver habilidades discursivas de análise e síntese, né? E que, com isso, também a avaliação seja um instrumento importante desse termômetro da aprendizagem do estudante, né? Não só no seu sentido somativo, mas também no seu sentido formativo, né? Permitindo devolutivas imediatas, contínuas. O próximo. E a questão das plataformas tecnológicas e digitais, né? Nós temos que tentar desenvolver, dentro das ofertas de educação à distância, nos cursos de graduação, boas plataformas tecnológicas e digitais que consigam, né, gerar relatórios periódicos, né? Relatórios periódicos de desenvolvimento de atividades de aprendizagem, relatórios periódicos para saber o quanto que os estudantes estão se engajando mesmo na absorção dos materiais didáticos, nas dúvidas, nas avaliações, se os mediadores pedagógicos estão conseguindo, de fato, fazer um trabalho dinâmico e junto com os professores regentes para saber se os alunos estão acompanhando devidamente as atividades, com boas devolutivas pedagógicas, né? E o próximo slide é um último slide, eu não quero me detalhar muito nele, eu estou controlando por uns 15, 20 minutos, porque eu também estou à disposição aqui para a gente bater um papo, né, com dúvidas e comentários, aí até ajuda na minha respiração aqui com a tosse, né, e a gente vai conversando, é melhor do que eu ficar falando aqui meia hora, né, ou mais, mas nós estamos também tentando, junto com as instituições, a gente possa observar, porque na educação à distância é fundamental, dentro da utilização tecnológica, né, que a gente consiga observar um nível de maturidade digital das instituições, no que se refere ao uso das diferentes tecnologias, diferentes materiais multimídias didáticos dentro da educação à distância, que a gente consiga observar o quanto que está tendo uma boa infraestrutura, desenvolvendo competências nos alunos e nos professores, né, os mediadores, que eles consigam ter essas competências digitais cada vez mais avançadas, tendo engajamento dos alunos e professores, e também sabendo que a gente vai enfrentar cada vez mais, já estamos enfrentando, né, e cada vez mais nos próximos anos, o desafio de como lidar com o tema da inteligência artificial generativa, né, as estratégias de soluções de learning analytics para propiciar um acompanhamento mais granular
dos estudantes dentro da sua rotina acadêmica, né, soluções que apoiem a gestão acadêmica para observar como que está ocorrendo o desenvolvimento da educação à distância dentro da rotina do curso, né? Enfim, realidades virtuais aumentadas, soluções de tecnologias, laboratórios virtuais, simuladores, isso tudo não exime, a gente sempre enfatiza isso muito no MEC, né? É essencial a mediação pedagógica humana. A distância não significa substituir o professor, substituir o mediador pedagógico por tecnologias, longe disso, né? Então, que as tecnologias estejam em bom diálogo com a estratégia pedagógica humana, né, e a interação pedagógica humana para permitir que os alunos tenham um melhor desenvolvimento, né? Mais importante, até do que eu ficar falando aqui meia hora, é ter uma troca também com vocês, caso queiram fazer dúvidas, colocar dúvidas. Sabemos que o desafio na EAD pública, ele tem suas especificidades, né? Sabemos que talvez estejamos em um momento importante para a gente repensar, né? Se o melhor modelo da EAD pública é o que nós estamos tendo atualmente ou não é, como que a gente pode provocar, e queremos muito, né, precisamos, a expansão da EAD pública, né? Não dá para ser algo tão pequeno no nosso país, né, frente ao setor privado, temos que ter uma EAD pública pulsante, porque a gente sabe que a experiência da educação pública, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um farol importante de qualidade, né? Então a gente está conversando muito com os colegas da Unirede, temos especialistas que são muito amigos e próximos nossos, que têm uma larga experiência na EAD pública. O professor Carlos Belchovski participou ativamente da elaboração dos referenciais de qualidade, mencionei há pouco o professor Sérgio Franco. Então o setor público tem que ter um papel fundamental nesse último slide, né, que é tornar a EAD uma posição central no sistema da educação superior no Brasil, né? A gente quer que a EAD pública tenha esse papel também importante dessa contribuição, porque o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito estratégico, né? É um momento muito estratégico de transformação, de aprofundamento dessa discussão da EAD. E os últimos anos, enquanto discussão pública, de política pública, o assunto ficou muito renegado, né? Enquanto isso, houve uma explosão na expansão da educação à distância, especialmente no setor privado, e, infelizmente, em grande parte de má qualidade, né? O que fez com que agora a gente coloque temas na mesa da importância da discussão de graduação. Teremos, certamente, um tema que vai estar continuando sendo importante em 2026, e esperamos que no próximo mandato, né, no próximo mandato que se aproxima em 2027, coloquemos com grande ênfase o tema da educação da EAD pública, que a gente acredita que pode ser um papel muito fundamental, né? Falei 20 minutos, acho que vou parar um pouquinho aqui, mas fico à disposição para vocês, para um diálogo, se vocês assim desejarem, tá bom? Obrigado. Obrigada, diretor Daniel Ximenes. É uma importante, né, a explanação dessa nova política de EAD que chega até nós. Nós vamos agora, nesse momento, né, ouvir o nosso outro convidado, palestrante Ismael Helenito Silveira, presidente do Fórum Estadual de Coordenadores de Polos do Rio Grande do Sul. Aí, após a fala do Ismael, a gente abre, então, para essa rodada de diálogos, de perguntas e de conversas, que tenho certeza que as duas falas irão mobilizar aí muitos debates e discussões. Então, o Ismael, ele possui graduação em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Luterana do Rio Grande do Sul, tem experiência na área da Geografia com ênfase em Geografia, especialista em Educação, Gestão de Polos da Universidade Aberta do Brasil, UAB, pela Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Contextos Cotidianos Educacionais e a formação das docências, sob a orientação da professora doutora Elisete Enir Bernardi Garcia. Membro do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular, Direito, Políticas Públicas e Processos Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Ismael, queria muito te agradecer a presença. O Ismael fará né, a gente foi, de certa forma, endereçando os convites de fala, né? Diretor Daniel, nós fomos solicitando uma fala desse contexto nacional e desse impacto.
convidamos Ismael no sentido de pensar esse nosso contexto local, Rio Grande do Sul. Então, Ismael, muito obrigada, fica à vontade. Nós vamos... Certo, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite da FURG, em nome da magnífica reitora que esteve presente no evento, as demais autoridades mencionadas no protocolo anteriormente, mas agradecer especialmente a SEAD, o professor Daniel, a UAB, a professora Marisa e a coordenadora do fórum, Joana Lira. Joaninha, entendi por que Joaninha, tá? Entendi quando ela se apresentou, né? Bom, vocês me permitem, mas eu vou falar de pé, tá bom? Aqui eu não fico de costa para ninguém, né? A câmera pega aqui. Transmissão aqui? Tá, pode ser? Tá bom, isso. Eu não fico de costa para ti também. Bom, primeiro, parabenizar o professor Daniel também Ximenes pela fala, uma fala potente, acho que traz muito do que nós estamos vivendo e esperançosos aí, né? No sentido de esperançar, Paulo Freire. Bom, então, também dizer que o meu lugar de fala aqui é dos polos, né? Como coordenador de polo. Atualmente, coordenador de polo, polo EAD, UAB do Balneário Pinhal, né? E presido hoje, então, o FECOAB, né? Do Rio Grande do Sul. Então, o meu lugar de fala aqui é o que nós estamos enxergando e identificando, né? A partir do que foi colocado aí, né? E emerge dessas novas regras, né, novo regulamento, digamos assim, nova política para a EAD, né, e em especial aos polos, né. Acho que todas as falas que a gente tem visto aí, a gente vê essa fala da instituição, da própria CAPES, das questões da docência, tudo mais, mas isso vai acontecer lá no polo. Então, acho que desse prisma e desse lado que eu falo. Não sendo uma fala mercantilista, mas do lado de cá do balcão, né? Do outro lado, né? Então, vamos lá. Pode passar. Trazer um pouco da história, acho que é importante também reviver isso, né? Lembrar um pouquinho do que é o AB, né? Para os coordenadores de polo, os colegas que estão assistindo online, colega que está presencialmente. Então, acho que é importante também, né? Desde 2005, né? O AB, então, já o decreto, nosso polo, especificamente, lá no Balneário Pinhal, 2006, lei de criação, então, ano que vem, nós vamos para 20 anos, né? Estava 18 anos da SEAD, né, mas a EAD já está há muito tempo na FURG, né? Então, a ver que nós estamos há 2 décadas, e agora a gente tem uma política de EAD que traz uma certa importância, digamos assim. Então, essa questão da UAB em si, né, acho que é importante também reviver isso e lembrar da onde que a gente está falando, né? Passar. Foi me dado também com começo de 20 minutos, né? Fiz a apresentação 8 vezes, porque se deixar a gente vai ficar até mais, para poder condensar, e é difícil, né? Então, falar um pouquinho do que é o nosso fórum, para as pessoas que também talvez não conheçam, um pouquinho da história, né? De apresentar também o fórum estadual, né? Sabe? Então, em 2017, né, a DEDCAPES faz essa provocação, né, e cria aí os fóruns, o Fórum Nacional e os fóruns estaduais, né, para todos os estados. Então, a partir da portaria, né, algumas portarias aí já foram até revogadas. Temos uma portaria nova agora, 2025, 25 de junho, né, um dia depois do São João. Ela traz, então, uma instituição, né, revogou as anteriores e traz a instituição dos fóruns, institui também o Fórum Nacional dos Coordenadores UAB das instituições públicas, né, e também o Fórum Nacional de Polos e os estaduais da Universidade Aberta do Brasil. Pode passar. Então, das gestões, né, nós temos aí ali alguns nomes importantes, que a gente acha que é importante também mencionar a questão da história, a professora Dilce, né, nossa primeira coordenadora estadual, na primeira gestão, depois o Giovanni Hinker, né, pode passar, a segunda do Giovanni, aí eu apareço ali como vice-coordenadora, adjunto, como era o nome, na nomenclatura na época, e a atual gestão, nós estamos vivendo aí, né, esse biênio, eu, a Juliana, a Tiele, que
se desligou, né? Vocês sabem que essas questões que influenciam, a gente vai também falar sobre isso na questão do marco. A TL é um exemplo, né, da nossa gestão, né, que acaba saindo da gestão do polo por N motivos, né, e nós tivemos um número assustador de mudanças nessa última virada de ano, em função do pleito eleitoral municipal, né, então nós tivemos aí mais de 15%, 18% dos polos do Rio Grande do Sul trocaram coordenadores. Isso é um número exagerado, né? Parar e pensar pelo ponto da importância da sequência do trabalho, né? Entendemos que as pessoas também precisam ter seus espaços, mas também entendemos a importância de nós ressignificar essa questão da atuação do coordenador de polo. Pode passar. Nós temos aí de 2006, lá na criação da UAB, tá? Até 2024, os 2 últimos polos que foram criados, 68 polos criados no estado do Rio Grande do Sul, né? Atualmente são 67, porque teve um polo que sofreu desligamento esse ano, né? Então nós temos 67 polos no estado do Rio Grande do Sul. Aí nós falamos de polos municipais e polos associados, que é o caso aqui da FURG, né? Nós estamos... Pode passar. Então aqui é o mapa, né, do Rio Grande do Sul, lá no CISWAB a gente encontra, né, esse mapa geográfico aí da localização dos polos, né, apesar de estarem ali aparentemente todos, não estão, tem um que está lá em Brasília, não sei por que um polo do Rio Grande do Sul fica lá, então ali está os nossos polos, né, alguns com umas referências em amarelo, com algumas pendências, tá, por isso essa é a legenda do mapa. O que está selecionado ali é o polo de Rio Grande, aqui da FURG, né, o polo associado, a qual nós estamos aqui, né, junto ao espaço. Pode passar. E aí nós precisamos falar da EAD também um pouquinho, né, apresentar aqueles que não sabem, mas os números da EAD da FURG, né. Então a UAB da FURG está ali, ó, lá no CISWAB, né, nós temos esses números aí, ó, 12 cursos ativos. Talvez esses números eles tenham uma certa distorção em função da atualização, tudo mais, do próprio sistema, que a gente já vem há tempo conversando com a CAPES também sobre isso, inclusive no último encontro em Brasília a gente teve uma reunião sobre o próprio sistema, né, que ele não se atualiza como a gente gostaria, né, não basta só inserir a informação ali para que a gente sabe, né, então, mas tem aí alguns números, e aí números significativos, né, e aí nós vamos pensar polos, né, polos ativos, a FURG é o que tem hoje ali no sistema, 27 polos. E aí, pensando no que o professor Daniel traz ali, não consigo ver com a equipe restrita, né, que se tem nas universidades hoje, atender 27 polos, né. Quantos cursos? 12 cursos. E aí, imagina, né, então, a FURG tem esses números, e aí, mas não são números tão desatualizados assim, mas são para a gente pensar essa questão da prática, né? Como fazer, como levar essa qualidade que a gente tanto prega, a gente traz e defende de uma educação pública, né, socialmente referenciada. Então, com a quantidade de cursos que tem e do que está posto agora da semipresencialidade, a gente fica essa pergunta e uma certa preocupação, né, por esse lado, assim. Pode passar. Chegamos no decreto, tá? O decreto que, acho que o DEDCAPS tem falado muito isso, né? É uma política, né, de educação à distância, para outros apenas um decreto, mas, enfim. Aí, o regramento, né, não vou falar sobre essa parte aí, mas a importância, né, de trazer essa questão de que é o decreto, provavelmente dito, e para nós, nos polos, uma certa preocupação, e, por outro lado, também, pensando na qualidade, uma motivação a mais. Bom, eu tentei trazer aqui, do olhar, de novo, né, de coordenador de polo, tá? Alguns pontos que me chamam a atenção. Me chamou a atenção durante a leitura, e releitura, e releituras, e outras leituras, conversas, lives, outras reuniões que a gente vem assistindo, e aí vai
pegando as informações e tentando compilar o que a gente consegue identificar. Então, alguns pontos potentes, positivos, a favor, como queiram, tá? Desse decreto. Bom, então, um primeiro ali que eu destaco é a questão do reconhecimento, né, da UAB como um referencial de qualidade. Porque essa é uma questão que nós sempre tentamos trazer para a roda de conversa, como se diz, né? Que é reconhecer mesmo a UAB, e a reitora foi muito feliz na fala, né? Acho que trouxe um pouco disso a fala dela, né? E aí quase que eu disse dali, não preciso falar mais nada, porque a reitora já, né? Estou contemplado na fala da reitora. Tá? Então, essa questão do reconhecimento da UAB, né? Tanto nós que somos esses sujeitos que estamos aqui, né, tanto a universidade como nós lá na ponta, que é o polo, a gente precisa, né, e precisava disso também por parte da própria documentação, e ela falou ali da questão da institucionalização da UAB, né, da EAD. Então, também é essa parte do reconhecimento no documento, né, então acho que, então essa questão é importante também. O artigo 5º, né, traz esse reconhecimento, né, explicitamente, né, como modelo de referência nacional, né, o que até então não se tinha isso, né? O decreto saiu lá em 2006, as universidades foram ofertando do polo aqui, polo ali, se cria polo, tem os defensores de criação de mais polos e tem os defensores de criação de não mais polos. Então, o Ricardo é um, aqui é o Ricardo. Bom, a professora Marisa também, né, fez assim, mas acho que essa é a questão, né? É importante pensar isso, e aí o reconhecimento está aí, né? Acho que o documento está ali, tá? Então, como reforça esse papel estratégico do polo, né? A reitora também comentou sobre isso. O Daniel também trouxe lá na fala dele a questão dos polos. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, do decreto que me chamou a atenção, e acho que a primeira leitura, né, a busca lá no decreto da palavra UAB, ela aparece 3 vezes durante todo o decreto. Isso nos preocupou, tá? Acho que EAD aparece bastante. O UAB, 3 vezes. Então, isso trouxe um tanto de preocupação, e eu estou, de novo, entendo, eu estou falando enquanto coordenador de polo, tá? Então, e aí a fala do Daniel ali foi direta nisso, na questão dessa preocupação com a iniciativa privada, né? Mas também me parece que em algum momento a UAB, por mais que ela tenha esse reconhecimento, ela não traz o detalhe. Claro que tem uma parte do decreto que ela diz que é a CAPES que vai dar essas normativas, né? Mas entendemos que poderia estar mais presente essa questão aí da própria UAB. Bom, fortalece a legitimidade, né? Como política pública, expansão do ensino superior, que é um dos objetivos, está lá nos primeiros slides que eu trouxe, né, de levar essa educação superior, ensino superior de qualidade para o interior, né, interiorizar a educação, porque eu estou, Balneário Pinhal, a 100 quilômetros de Porto Alegre. É perto da universidade, né, a URGS, que é a universidade mais próxima, a UERGS, Osório, mas não tem a EAD lá, né? Então, vamos pensar a URGS Porto Alegre. É 100 quilômetros, é perto, teoricamente. Mas nós estamos numa cidade litorânea, o transporte coletivo não existe, né? Para esse ir e vir, né? Então, as pessoas que moram naquela região não conseguem frequentar o ir e vir, né? E isso não é só em Balneário Pinhal, nós falamos de vários polos no estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é um grande potencial dos polos, né, de termos essa situação. Então, um outro ali é o incentivo da articulação federativa que a gente tem, né, acho que essa aproximação também com a instituição, né, com a própria CAPES, com a universidade também. O decreto estimula, então, eu grifei ali a articulação e os fins educacionais, sociais e culturais, né? Então, acho que essa articulação entre polo, entre universidade e, por que não, a CAPES, acho que também traz essa importância, né, de podermos
fazer com que esses processos todos que ocorrem dentro da universidade, dentro dos programas, dentro da própria oferta de curso, seja mais próxima, né? Então, que a gente consiga estar, né, próximo. E esses momentos, e o fórum que a FURG promove aqui, mostra isso, né? Acho que essa é uma importância também de o polo estar aqui, né? As pessoas, os coordenadores de polo também reconheçam e conheçam a universidade. Acho que é importante. E mais ainda, os estudantes, né? Eu posso fazer esse testemunho, né? Porque, enquanto coordenador de polo, sempre levo os estudantes, no mínimo uma vez na universidade, acho que é um ritual, né? Está lá na parede, não pode esquecer de deixar de levar. E tivemos aqui o ano passado, né, com estudantes da ciência, um tour, uma imersão. Poderia ser mais, poderia, mas uma vez, acho que. E até hoje, onde eu encontro elas, as professores, não consigo esquecer daqueles momentos que nós tivemos dentro da FURG, depois no campus, outro dia ali com o PIBID, né, professor? Então, esses momentos são importantes também, tá? Acho que reconhece isso. Formação de professores, tanto inicial como continuada, acho que mostra essa importância, traz essa preocupação também, né? O decreto mostra isso, né? Esse é um outro ponto importante, potente, né, do próprio decreto. A questão da valorização, né, da UAB, que eu falei no início ali, tá? Como o reforço da própria missão do que é essa educação pública, né, em especial a EAD, em especial da Universidade Aberta do Brasil. A valorização da infraestrutura pública existente, eu acho que é importante também dar essa ênfase, né, porque, afinal de contas, o polo também é público, né, os polos da UAB são todos, exceto os que são associados, são municipais, né, no nosso caso, Rio Grande do Sul. Em outros estados, nós temos polos estaduais, nós aqui não temos, nós temos só polos municipais ou associados, mas são polos públicos, a infraestrutura pública está ali, né? E o gestor também, municipal, principalmente, que a gente tem a maioria aí, né? Eles investem lá, né? Então, quando nós, coordenadores de polo, chegamos no gabinete do prefeito ou da prefeita e entregamos um ofício que a CAPES nos encaminha este ano, fevereiro, se não me falha a memória, informando, né, que os polos, que os laboratórios precisam ter, no mínimo, 25 máquinas em funcionamento, não sei o quê, não sei o quê. Aí o meu prefeito disse, agora na minha vez, agora que eu cheguei, a primeira gestão, agora que eu cheguei já vem esse ofício. Mas né, então a gente precisa também entender que essa estrutura tem que estar em condições que os estudantes possam usufruir e que a universidade consiga estar lá para fazer essas aulas, né, para as atividades presenciais, mas também que o estudante tenha. A gente tem uma outra característica hoje, diferente daquele polo de 2006 lá do Balneário Pinhal, que nós tínhamos 2 laboratórios de informática com 50 máquinas. E o professor Ricardo exigia uma configuração específica para os computadores. Não, estou brincando, não era o Ricardo. Mas, enfim, hoje não. Hoje essa realidade, e eu trago de novo aqui a minha realidade, né? A maioria dos nossos estudantes têm seus próprios equipamentos. Então, nós investimos no quê? Em rede Wi-Fi, em equipamentos mais potentes. Mas os computadores, agora, em computadores notebook, para nós, na praia, a gente começou a entender, né, que o Note é melhor, porque ele fica mais fácil de guardar, o desktop ali, ele tem que ficar ligado 24 horas, e falta luz, então estraga mais. O Note dá menos manutenção. Então, a gente tem essa mescla, assim, é importante também nós entendermos isso. E agora, com a presencialidade de 50%, como vai ser? Então, aí nós vamos entrar na estrutura, né, física. Pode passar? Os pontos frágeis, né, uma fragilidade, isso é que a gente pode dizer, isso é o meu ponto de vista, né, do que a gente tem observado aí, tá? Acho que a reitora também falou sobre isso, questão orçamentária, acho que aqui nós estamos falando do órgão mais sensível do corpo aí, né, que é o dinheiro, o bolso, né, esse é se assim a gente pode fazer essa metáfora. Então, a garantia orçamentária não existe, né, e haja exemplo que a gente está vivendo hoje, né. Estou aqui com a professora Marisa, o professor Daniel, né,
sabe muito, o professor Ricardo, coordenador UAB do Sul ali, então, ele sabe mais do que eu dessa questão orçamentária, e nós, coordenadores de polo, estamos sofrendo lá na ponta, né? Porque nós tínhamos uma expectativa, né, tanto nós como vocês, da previsão do que diz o último edital, o 23 e 25, e agora, sem dinheiro é um problema. E o decreto, mesmo estando muito atualizado, né, ele não prevê isso. Tem essa previsão. Aí nem menciona em algum momento, né, esse é um problema, tá? Do meu ponto de vista, de novo, tá, pessoal? Não, um financiamento, acho que daí seria o ideal, talvez, não sei se posso estar extremamente errado, se tiver me corrija, mas um financiamento permanente, e a reitora também falou um pouco sobre isso, tá? O risco da sobrecarga institucional, tá? Porque saímos de uma situação e vamos para outra sem essas questões aí que são extremamente importantes, tá? Então, se nós, coordenadores de polo que estamos assistindo aí, então, vocês estão entendendo o que nós estamos aguardando lá, né? E toda a expectativa da comunidade, em alguns polos, a expectativa do próprio poder público, do investimento, e a gente entende que a universidade também tem essa expectativa, também tem esse investimento, mas não consegue atender, entendo eu, tá? Por esses 2, 3 tópicos que estão aqui, principalmente. E isso está notável a partir desse posicionamento que a gente tem agora. Pode passar. A expansão das atribuições da UAB, né, que vai trazer essas questões aí principalmente das universidades públicas, é claro, a gente está falando delas, tá, numa sobrecarga dessa questão da quantidade, né, de atendimento que vai ter que ser feito. Imagina 50% dessa carga horária, uma disciplina aí de 60 horas, são 30 horas no polo. Numa conta rápida, no mínimo 3 encontros, de sexta e sábado, de 12 horas, né, de 10 horas, vamos botar, sexta e sábado, sexta-noite, sábado, meia e tarde, 10 horas, num semestre 3 encontros, um no início, um no meio e um no fim, com 27 cursos ativos, seus professores vão estar na estrada. Como faz isso sem dinheiro? Tá? Então, é essa questão da sobrecarga, essa é a preocupação, tá? E aí, tá aí o polo, nós também. O que diz a legislação para o polo é uma sala presencial, obrigatoriedade, um laboratório, uma biblioteca, sala de coordenação, que não é pedagógico, não é, né? Então, 3 espaços para atividade pedagógica. Como é que eu vou atender com 12 cursos? Se todos vão na sexta e no sábado. Como eu faço? Bom, te vira, coordenador. Tem que ter essa logística e essa articulação, falamos antes ali, com o coordenador de cada curso. Ó, nessa sexta eu já tenho a FURG, na outra eu tenho o IF, na outra eu tenho o FEPEL, na outra acabou o mês. Então, nós também temos que pensar essa questão, né, que é de estrutura física nos polos, e de logística, porque nós temos, né, por prática, a sexta e o sábado, mas eu acho que isso vai ter que mudar. Para pensar, essa é uma pergunta, não tem resposta, porque a gente não começou ainda. Tá? Bom, ambiguidade sobre a relação com as universidades, eu acho que aqui, hoje assisti um pouco de uma atividade à tarde, de um fórum também lá da URGS, e o professor Sérgio, que o professor Daniel citou aqui, era um dos palestrantes lá, e ele trouxe essa questão aí, né, que o decreto traz lá, não pode compartilhar, né? Então, acho que hoje ele esclareceu lá, tá o link lá na SEAD da URGS, se quiserem assistir aí no YouTube, ele falou sobre isso e está claro, tá? Não tem essa preocupação, isso não acontece para nós na UAB, na Universidade Pública. Nós, para os nossos polos e para as universidades públicas. Então, tanto a FURG, quanto o IFSU, quanto a FEPEL pode estar no polo de Balneário Pinhal sem problema. Aquele texto ali, né, mas ele não diz, né, mas ele, como o professor Daniel citou, ele foi um dos articuladores, uma das pessoas que trabalhou nesse professor Sérgio, né, Sérgio Franco, lá da URGS. Inclusive, fica o convite aqui, fazer o meu merchan, enquanto eu tomo água.
professor Sérgio vai estar conosco no encontro estadual de coordenadores de polo em novembro, 27 e 28, na URGS, Porto Alegre. Pode passar. Aí eu trouxe 2 capítulos, tá? Daquilo que eu venho falando ali, da valorização, né, no artigo 2º, inciso 8º, ali, a valorização do polo de educação superior, que é os nossos espaços lá, os nossos polos, né, como local institucional, né, de pertencimento. Acho que isso é importante também nós trazer também para o estudante, né, porque ele vai no polo e a gente tem que dizer isso. Pertencimento, ele é aluno da FURG, ele é aluno da URGS, ele é aluno da PEL, mas o polo tem que ser o pertencimento dele, né, naquele momento, tá? Por mais que ele tenha que vir, eu defendo essa ideia, mas também essa questão do estudante, né, uma identidade, né, daquele polo. E aí, claro, a própria CAPES exige, né, a identificação, placa, tudo mais além disso, mas eu vou um pouco mais além nessa questão aí, tá? E ainda, lá no capítulo 5, né, que ele traz no artigo 38, o funcionamento e as regras de compartilhamento dos polos que eu falava anteriormente aqui, tá? Então, para nós isso não acontece, não temos esse problema, tá? Então, na UAB isso não vai ser problema. Pode passar? Eu estou encerrando, sabia? Tá. Então, eu agradeço a atenção de todos e todas. Aqui estão os nossos contatos, os meus, né, do FECOAB, o meu particular. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a SEAD, professora Nel, pelo convite, professora Marisa, professora Joaninha. Eu estou íntimo já, né, Joaninha? Muito obrigado a todos pela atenção e a escuta. Obrigada, Ismael, pela excelente fala, pelas provocações e mobilizações. Fui buscando aqui fazer, né, algumas anotações nesse meu papel de mediadora, e lembrei que nós não comentamos no início, né, mas só para poder contextualizar as participações que temos aqui, né. Temos inscrições de 49 colegas que atuam na tutoria, 45 na docência, 44 estudantes, 25 coordenações de polo, 17 coordenações de curso, 15 técnicos de assuntos educacionais, 8 colegas da equipe multidisciplinar e 3 colegas assistentes da docência. Então, é o público que fez a inscrição no nosso fórum, né? Então, é importante porque ambas as falas foram nos mobilizando a pensar sobre o quanto essas diferentes sujeitos vão ter que estar em diálogo e articulação para pensarmos a qualificação desse processo, os processos, né, também de transição, de debate com esses desafios, né, que se colocam aí para nós, num debate que precisa ser bastante coletivo, né, para que de fato a gente consiga, e o Ismael foi nos ponderando essas questões, conseguir organizar esses processos conforme essa nova política, o novo marco vem colocando aí enquanto elementos que precisam ser considerados no fazer da educação à distância. Então, vou aproveitar, já é 8h30, vou tão logo abrir o espaço aqui para que a gente possa fazer o nosso diálogo, a nossa conversa. Sintam-se muito à vontade quem está aqui conosco. Vou levar o microfone até vocês para que possam fazer, né, ou a pergunta ou compartilhar, né, algum pensamento e mobilização a partir das falas. E também o pessoal que se encontra conosco pelo Meet, fiquem bastante à vontade, se quiserem, né, colocar no chat a sua pergunta ou levantar, né, a mão e abrir microfone e câmera, fiquem muito à vontade para a gente poder organizar esse momento. Então, fica um espaço. Uma boa noite. Eu sou a professora Narjara, sou professora na EAD, atuo junto à SEAD. A minha questão vai ser mais direcionada para o que eu estou desenvolvendo agora junto à SEAD, que é a formação de tutores. E a minha pergunta tem a ver com essa nova nomenclatura que se pensou, né, mediação pedagógica. A gente, por muito tempo, vem discutindo, né, o papel da mediação pedagógica. Sou uma pesquisadora também que tenho feito algumas discussões nesse sentido. Mas a minha pergunta mais específica do porquê que foi atribuída uma mediação pedagógica à distância e uma mediação pedagógica presencial, porque ao longo do tempo a gente foi ao contrário, né? Tínhamos antes
um tutor à distância, um tutor presencial, e ao longo do tempo essa divisão foi caindo, vamos dizer assim, ela não existe mais, e hoje a gente tem muito mais uma tutoria híbrida, ou seja, um tutor que atua no AVA, mas que tem uma carga horária presencial por vezes, né? E assim tem sido um pouco dos nossos processos seletivos, inclusive aqui na FURG. Mas agora, com o novo marco, retorna essa ideia da divisão entre a distância e o presencial. E aí a minha pergunta é, por que foi pensado essa divisão, né? E por que e se nessa divisão fosse pensado que a carga horária presencial também pudesse ser atribuída a essa função do mediador pedagógico presencial? Se ele vai poder, por exemplo, fazer uma atividade de grupo de estudos ou alguma atividade de atendimento aos estudantes, e se isso entraria como carga horária nos cursos, né, ali na contabilização da carga horária. Essa é uma questão que a gente ficou problematizando aqui enquanto equipe, né, e que eu acho que é importante para tentar esclarecer. E aí, trazendo aqui para o Ismael a questão do polo, né, e quanto que esse papel de mediador pedagógico presencial poderia contribuir para o polo. Posso responder inicialmente, né? Agradecer à professora Najara. Então, como você bem disse, né, o trabalho do que estamos chamando de mediação pedagógica, que vocês tradicionalmente falam de tutoria, né? A gente sabe que discutimos isso muito também com o pessoal da CAPES e tal, a gente não está querendo desmerecer a ideia dessa atividade que é feita tradicionalmente pela UAB, né, a tutoria. Eu expliquei antes a intencionalidade da ideia da palavra mediador pedagógico, né, para a gente estabelecer a importância da mediação pedagógica no EAD, e o fato de colocarmos que pode ser presencial e à distância, justamente porque esse hibridismo faz parte, né, não está querendo dizer que precisam necessariamente ter, né, dois profissionais distintos, pode ser, o mediador pedagógico pode atuar tanto presencialmente ou à distância, é mais porque também existe algumas atividades das áreas de ciências, por exemplo, laboratoriais, que pode ter, de fato, um mediador pedagógico que atue mais nessa parte técnica, do ponto de vista do apoio dos laboratórios, né, que faz um trabalho necessariamente presencial. Mas, de fato, é uma atividade que pode ser feita em ambas as situações. E, como você comentou, existem várias atividades formativas, presenciais, em grupo de estudos, né, projetos integradores, oficinas, seminários e tal, que podem ser feitos com apoio desses mediadores pedagógicos, né, em momentos presenciais, e que pode e deve, sim, contar com carga horária como parte de atividade formativa presencial tão importante, tão necessária, né? Por exemplo, tem várias instituições que desenvolvem projetos integradores, né, que são atividades muito bacanas, que envolvem o aluno com a comunidade, com a resolução de problemas e tudo mais, né? Isso tem que ser estimulado, né? Realização de seminários, oficinas, enfim, são várias atividades que podem ser grupo de estudos, podem trabalho de pesquisa, etc., que podem ser trabalhadas na perspectiva da presencialidade, né? O contexto do polo, enfim, da regionalidade envolvida, e que o mediador pedagógico passa a ter um papel importante, porque muitas vezes é difícil o professor, propriamente, né, ficar literalmente perto dessas atividades, pela distância, né, a dificuldade de locomoção. Por isso que um bom casamento entre a ideia de mediadores pedagógicos e docentes é fundamental, né. Eu acho que é por aí que eu posso fazer esse comentário, né. Então, bom, primeiro, professor, obrigado pela pergunta. Nós, enquanto coordenadores de polo, sempre defendemos da ideia de que tenhamos a figura do tutor presencial. Eu, enquanto presidente, enquanto vice-presidente do Giovanni ainda, e depois, agora como presidente estadual, nós fizemos inúmeras reuniões já com as coordenações UAB das universidades, principalmente da mudança, né? Tínhamos o tutor presencial e o tutor à distância. Depois, numa das portarias, essa figura do presencial e o à distância acabou sumindo e ficou só o tutor, né? E aí ficou mais o tutor à distância do que o tutor presencial. Nós temos em vários polos diversas experiências, né, onde o tutor realmente fez toda a diferença.
com aqueles estudantes lá, né? Com grupos de estudo, com atividades extracurriculares, até em alguns casos, e eu vou citar o meu exemplo, contribuindo junto com o estágio deles, né? Assessorando a professora lá, né? A professora do estágio, o tutor presencial está lá não avaliando, obviamente, mas fazendo esse link, né, com a professora. Então, defendo, né, e trago também essa preocupação de que há a necessidade e a extrema importância dessa figura no polo. Também entendemos, né, e respeitamos essa questão de que os números, né, e nós tivemos, inclusive, os cursos da FURG, números de estudante, o quantitativo não nos dão essa possibilidade de ter, talvez, essa figura lá, mas defendemos da importância e podemos numerar, elencar diversas experiências aí em diversos polos, experiências exitosas com a função do tutor presencial. E seria para finalizar, uma grata satisfação saber que vamos poder contar, talvez, né, com um mediador pedagógico agora, né, lá no polo. Se for presencial, melhor ainda. Obrigada. Eu vou fazer agora a leitura de alguns comentários e questões que estão no chat, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês para que eu possa fazer essa leitura. Então, a Milene de Assis Mortes, boa noite a todos. Fiquei bastante preocupada com as mudanças propostas pelo novo marco regulatório, e uma das que mais me chama a atenção é justamente a fala do professor Ismael com relação aos polos presenciais. Lutamos tanto para que o aluno tenha vínculo com os polos, e agora me parece que acaba novamente se esvaziando. Gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre isso. Vou fazer um comentário que, na verdade, é justamente o contrário, né? O que o decreto coloca é a grande ênfase e a importância do polo, né? Como um locus de formação do aluno. Recuperamos isso, porque é só para a gente não confundir um pouco, né? O marco regulatório fala da lógica da política da EAD como um todo, né? Ele a gente não está regulando o funcionamento da UAB, sabe? Só para ter um pouco dessa diferença, né? Existem normas próprias do sistema UAB, etc., que são trabalhadas pela CAPES, né? E que não entram, o decreto, o marco regulatório não entra nesses detalhes. E a questão do polo é uma grande ênfase que nós colocamos, sabe assim, a gente acredita como fundamental dentro da política do EAD a questão dos polos, né? Enfrentamos um sistema com mais de 50 mil polos espalhados no Brasil, né? Do qual eu digo com certa convicção de que mais da metade era fake, né? Polos de mentira, né? E a gente entende que para trabalhar essa questão da presencialidade, o aspecto relacional do aluno, o aspecto da motivação dele no campo de prática, do estágio, da extensão, né? Acabamos de falar há pouco, eu e o Ismael, sobre essa questão do mediador, do tutor no polo, na presencial, ajudando nos grupos de estudos, nas atividades, nos seminários, é fundamental. Polo é fundamental, né? Então, o decreto não vai na linha contrária a isso, não, pelo contrário. Recupera e dá centralidade a um tema que estava na oferta em geral de graduação, e percebam, quando tem um decreto, a gente está falando de um sistema majoritariamente privado, né? 98% das matrículas no setor privado. E aí a gente não entra nos detalhes do funcionamento da UAB, mas, pelo contrário, alavanca a importância da questão do polo, que é fundamental dentro da concepção de qualidade de uma política de EAD. Também concordo com o professor. Acho que não vai haver esvaziamento, não, né? Pelo contrário. E a questão da semipresencialidade, né? Nós vamos ter mais movimento, digamos assim, no polo. A minha preocupação ali, quando eu cito a questão da estrutura física, é uma preocupação nossa enquanto coordenador de polo, né? E também essa questão da quantidade de cursos que a gente vai ter no polo. Porque se nós teremos mais movimento, será que nós vamos ter vamos ter condições de atender? Essa é a preocupação, mas daí é uma preocupação minha, enquanto coordenador, e uma preocupação que eu tenho que ter com com a minha mantenedora. Bom, se eu tenho 10, 12, 15, 20 cursos, eu preciso ter espaço físico para atender isso. Se eu não tenho isso e a minha mantenedora não consegue
dar essa estrutura, eu, enquanto coordenador, também tenho que entender que agora não é o momento de eu ter 10, 12, 15, 20 cursos. Eu tenho que ficar com 5, 6, é quem eu vou conseguir atender. E um passo futuro, aí sim, né, eu acho que esse é o grande momento. Essa é a grande preocupação do coordenador de polo agora, é pensar, né, tu tem que entender a tua realidade, conhecer a tua realidade, e ver o que tu consegue atender. Bom, eu tenho essa condição, é possível? Bom, se é possível, eu vou continuar lutando e tentando e fazer com que o polo tenha essa condição de atender esses estudantes que estão lá. Então, também concordo com o professor Daniel, eu acho que não vai haver esvaziamento, pelo contrário. Boa noite, professor Daniel Ximenes. Aqui é o professor Daniel, atual secretário de Educação à Distância da FURG. A gente, né, desde a publicação do decreto, né, vem fazendo um bom debate com a equipe. Uma preocupação que nós temos enquanto universidade pública, a partir da leitura que fizemos, né, do próprio documento, a percepção de que o marco regulatório ele vem para potencializar a oferta, né, dos cursos EAD, sobretudo nas universidades públicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio, que é como faremos isso perante o orçamento das universidades públicas, né? Aqui na FURG, 95% dos nossos cursos de EAD, eles são ofertados com financiamento da UAB. E hoje a gente vê, né, em vários momentos, isso desde 2016, a gente vem acompanhando, que alguns atores, né, foram sendo suprimidos em virtude, né, dos cortes orçamentários. Então, se o professor pudesse, né, falar um pouquinho sobre essa questão, né, do marco regulatório, conversar com essa possibilidade, né, das universidades públicas assumirem a oferta dos cursos, a partir do que o documento traz, pensando, então, para além, né, da UAB, visto que hoje, majoritariamente, a oferta dos nossos cursos se dá pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. Obrigado. Essa colocação, pergunta do meu xará, ela é importante e necessária nesse ambiente de discussão em que estamos, porque eu sempre falo, né, que é muito importante nós tentarmos alavancar e valorizar a EAD pública, né? Eu falo sempre essa expressão EAD pública, porque não quer dizer que estejamos presos a um programa, né, que de repente agora a gente não tem que parar para pensar se não é o caso, ou de reformular e aprofundar esse programa, ou de trabalhar mais a institucionalização da EAD dentro das universidades federais, né, a sua matriz e tal, porque, percebam, né, assim, vai ser uma tendência cada vez mais forte, inclusive, a gente já escuta de algumas universidades públicas, por exemplo, a questão da oferta do semipresencial, né, é uma realidade cada vez mais presente na perspectiva dos estudantes, né, desse deslocamento territorial, que às vezes é muito complicado, o aluno está frequente, né, todas as tardes, todas as manhãs e tal, dentro da universidade pública. Às vezes é interessante fazer, sim, um projeto bacana, consistente, de semipresencial para algumas ofertas, né, e cada vez mais, portanto, seja pelos próprios cursos em si, de EAD. E vejam, a licenciatura está se transformando em semipresencial, né, tem um debate muito profundo ainda, que não acabou ainda, né, da necessidade de uma possível revisão dessa resolução 0424, que foi elaborada um ano antes do decreto, não havia discussão robusta, pertinente do tema do EAD naquele momento, né, o decreto ele começa a trabalhar essas discussões a partir a resolução 0424, né, e o decreto, no mês seguinte, começa a trabalhar as discussões do decreto, um ano depois, em maio de 25, sai o decreto, né. Então, a própria discussão da revisão dessa possível
da 0424 está no radar, ainda não, esse assunto está acontecendo ainda, está acontecendo dentro do MEC, do CNE, um pouco dessa discussão. Mas a semipresencialidade, né, com percentuais de 30%, 40% de presencialidade, etc., está no radar para vários cursos, né? Não se pode mais saúde EAD, só pode semipresencial em diante, engenharias, e cada vez mais também eu acho que vai ser uma tendência de todas as universidades, também das públicas, cada vez mais também navegar em cursos semipresenciais, não só na oferta EAD. Estamos conversando bastante com importantes atores, né, do sistema público de EAD, né, no sentido de tentarmos aí alavancar uma discussão em 26, né, para que possa ser muito frutífera uma estratégia de alavancagem da EAD pública, não necessariamente da UAB, né, mas da EAD pública, pode ser uma institucionalização maior, pode ser, enfim, o próprio programa em si, né, que tem uma capilaridade tão interessante, tão estratégica, com os polos, chegando em lugares tão distantes em todos os estados, né, então eu acho que é um gigante adormecido, sabe? É um gigante adormecido, mas a gente precisa alavancar essa discussão da AD pública de uma forma mais profunda, mais ampla, sem que a gente fique tão preso nos moldes atuais e pensarmos como que a gente pode expandir com qualidade a AD pública. Acho que esse é o grande tema que a gente tem que colocar nas universidades federais, né, nas nossas instituições públicas federais, porque é nossa, né, o MEC é mantenedor, para aproveitar esse momento. O recado que eu coloco para vocês é esse. Está tendo um grande momento de resgate da discussão da EAD dentro da graduação no Brasil. Claro que, como a oferta é majoritariamente no setor privado, então nós temos muito, e a SERES é uma secretaria de regulação que lida fortemente com o setor privado, né? Nós estamos tentando alavancar essa discussão de qualidade fortemente no setor privado, mas a gente não se exime, até porque o sistema é federal de ensino, né, dessa discussão com as universidades públicas federais, né, e fazer com que cada vez mais, não, né, a gente junto com a CAPES, enfim, consigamos pensar um modelo que seja bastante interessante para a gente conseguir expandir, né, com qualidade. E vocês, nas universidades federais, têm que ter um papel essencial nisso, né. Temos mais uma pergunta, então. Então, boa noite, professor Daniel, professor Ismael. Meu nome é Daniele Jardim, eu sou pedagoga aqui da SEAD e estou na coordenação de tutoria atualmente, né, pelo programa Universidade Aberta do Brasil. A minha pergunta é complementando um pouco a pergunta da Narjara com relação aos mediadores pedagógicos e também aos docentes. Na portaria 506, que saiu dia 10 de julho, deixa eu só buscar aqui, ela fala de uma questão dos mediadores pedagógicos e dos docentes, que eles têm que ter um vínculo institucional, né, e com os polos, e com na verdade com as instituições, agora eu não consegui mais buscar aqui, mas é nessa portaria, lá depois do artigo 19, se eu não me engano, o terceiro parágrafo, fala alguma coisa nesse sentido, e a gente ficou preocupado quando a equipe estava discutindo, né, porque os mediadores pedagógicos, né, pensando nos atuais tutores, né, em sua maioria eles têm vínculos com o Estado, o município, né, poucos são vinculados à universidade, né, aqui da FURG, falando especificamente, e também com a questão dos docentes, né, se esse vínculo vai ter que ser exclusivamente das IEs, então hoje, por exemplo, os docentes externos não seria possível. Então, essa foi uma dúvida que, durante a leitura dos documentos, nós nos deparamos com esse parágrafo terceiro falando sobre isso, e essa é a nossa dúvida. Obrigada. Certo. De certa maneira, também tem um pouco dessas dúvidas também no setor privado, mas, veja, a gente não está nessa intencionalidade da norma tratando um vínculo com a preocupação trabalhista, não, sabe? A nossa preocupação é pedagógica, né? Que o vínculo seja, claro, né? Se tem um tutor atuando com vocês, ainda que seja do Estado e tal, ele está tendo uma atividade formativa, né? Ele tem um papel fundamental no polo com os alunos. Então, é esse vínculo que eu me refiro, né?
talvez a gente faça uma nota técnica para ajudar a esclarecer isso, mas o vínculo nesse sentido é o vínculo formativo, pedagógico, com o projeto pedagógico envolvido, né? Qualquer um que está lá no polo, atuando lá e fazendo acontecer essas atividades, não se trata de um vínculo trabalhista com a universidade, se trata de um vínculo com um projeto pedagógico que está sendo implementado, né? Que ele esteja apoiando, né, aquele aluno no seu desenvolvimento acadêmico, nas suas atividades, né? É um pouco nisso, né? A gente não pode perder de vista que é um profissional que está atuando para aquela formação, é nesse sentido, não é um vínculo trabalhista não, tá? O mesmo vale para a questão do docente, mas é uma necessidade que os envolvidos com aquela atividade estejam comprometidos com o desenvolvimento do projeto da instituição, né, de certa maneira. Imagina o cara do polo lá, né, que é do Estado, que começa a passar orientações que tem nada a ver, ou faz determinadas atividades que ferem a natureza da proposta que está prevista no curso, né? É um pouco dessa conexão, sabe? Mas aí o Ismael também pode comentar sobre isso, né? Só para não perder o gancho, diretor, seria então uma ideia de vínculo, por exemplo, formativo, vínculo que a gente pudesse estabelecer Não é trabalhista, não. de formativo, nesse sentido, então, esse vínculo formativo de pertencer a essa composição pedagógica que o curso organiza e pretende colocar em movimento. Exatamente. Obrigada. Boa noite. A minha pergunta é para o professor Daniel. Eu fiquei pensando um pouco a respeito da questão dos estudantes, né? Da participação dos estudantes nos cursos, no sentido de que, se há uma valorização, né, dos polos, e também a questão das propostas dos cursos também semipresenciais, para quais pessoas, né, os cursos serão ofertados, qual é o perfil desse estudante, também porque tem uma questão ligada ao trabalho, né, também em algum momento o Marco faz uma referência, né, na questão ligada à atuação desses profissionais. Então, a minha pergunta é como é pensado, né? Qual é a projeção que se tem desse público, né, para esses cursos nos polos? Não sei se eu entendi bem, né? Mas vamos pensar aqui, né? Assim, a gente estava tendo uma liberalização exagerada, né? Na oferta do setor privado. Então, a gente sabe que tem muita experiência de qualidade, não estou dicotomizando e tal, mas uma expansão que gerou um descontrole de qualidade. Então, havia uma certa, como posso falar, uma certa ilusão dessa inclusão, né, no ensino superior, né, de modo que você quase não precisava ir a polos, os polos eram muito precários, prova daquele jeito, etc. E aí, olha, uma enorme expansão, todo mundo acessando, maravilha e tal. Então, a gente tem que saber e mirar e apoiar que a inclusão seja com qualidade, né? A gente não quer que na EAD a gente não possa ter acesso aos trabalhadores, né, às populações que moram mais distantes, tem que tentar atingir, sim, esses objetivos, mas não dá para ser leviano com a questão da qualidade, né? Então, recortes de presencialidade são importantes, a ideia do polo, dos mediadores, de boas tecnologias que possam propiciar a utilização da educação à distância tecnológica pelos estudantes, apoio com as conectividades, com os materiais e tal. Então, assim, a gente é curioso, mas talvez, no primeiro momento, isso possa cair as matrículas, né, e certamente eu acho que vai cair nos próximos anos na educação à distância, mas não é que a gente não queira que os trabalhadores, as populações mais distantes acessem, muito pelo contrário, queremos. Inclusive, a EAD pública vai ter um papel importante, porque sabemos que os polos conseguem chegar em lugares bem distantes, dentro do Estado, né, e que o setor privado não tem interesse em chegar, não é econômico, não é lucrativo e tal. Então, os desenhos da oferta da educação à distância dentro do setor público e setor privado tem que ser tentar atingir o mais possível de pessoas, mas sempre com a referência de qualidade como sinal central, né?
é esse dilema que a gente vai enfrentar agora nos próximos anos. Porque como foi muito leviana essa expansão dos últimos tempos, criou uma falsa sensação de uma inclusão muito democrática, muito acessível, né? Mais ou menos, a educação tem que ser, é uma preocupação muito séria, né? Então a gente não pode estar gerando graduados por aí, né? Só para dizer que estamos atingindo as grandes metas quantitativas, né? Tem que ter um cuidado, né? Acho que é um pouco por aí, né? Sim, e porque eu fiquei pensando também, né, se da presencialidade obrigatória, né, o percentual dessa presença do estudante, se ele vai dar conta de estar no polo, né? Sim, né? Eu também sou muito crítico a a orientação dada, por exemplo, pela resolução 0424, né? Não é um caso de ficar exigindo 50% de presencialidade. Acho que está tendo discussões outras que para a gente avançar. Agora, se é curso de saúde, se é curso de engenharia, tem que ter uma carga de presencialidade bem razoável, né? Não pode não ter. E a portaria dos formatos de oferta coloca que os cursos de engenharia e de saúde tem que ter pelo menos 40% de presencialidade, né? Não tem como, aí é obrigatório mesmo, né? Licenciaturas também, com seu campo de prática, escolas, né? Isso a gente vai ter que criar um mecanismo de propiciar que possamos ter uma expansão de profissionais na área de saúde, educação e engenharias com qualidade, né? Esse vai ser o desafio que todos nós na ED pública e na ED privada teremos, né? Sim, muito obrigada. Só mais uma última pergunta, tá? No horário que eu combinei era 21 horas, mas tinha uma última pergunta que eu posso responder para a gente finalizar. Olha, nós fomos fazendo aqui uma enquete no ambiente do auditório, nós não tivemos mais, não sei se o pessoal que nos acompanha pelo Meet tem mais alguma questão. Acredito que não foi colocado. Então, respeitando aí o nosso teto, né, de 9 horas, gostaria de agradecer novamente ao professor Daniel, ao professor Ismael, pelas excelentes falas, muito mobilizadoras, né, que foram, de certa forma, nos provocando a retomar aquilo que já fomos discutindo nas etapas preparatórias. Nós tivemos momentos anteriores a este, professor Daniel, que foram etapas preparatórias do fórum, 3 etapas em que fomos nos debruçando em determinadas etapas, né? O professor Ismael foi nos acompanhando, né? Assistiu a elas, agora a gente estava conversando. Então, foi um momento bastante profícuo, mobilizador, e vou trazer algumas palavras aqui para que a gente possa encerrar nossa noite pensando sobre elas, né? A questão de pensar o pertencimento, e esse pertencimento não só dos nossos estudantes, mas de nós que estamos movimentando e fazendo a educação à distância, né? Esse convite de pertencimento nos faz ter o comprometimento, o olhar crítico, né? O olhar colaborativo, coletivo com relação a essas discussões, pensando principalmente que é nesse fazer, né, de todas essas sujeitos e também espaços físicos que precisam ser organizados e pensados para que a gente continue fortalecendo essa educação pública de qualidade que estamos nessa caminhada constante, né, nós que já estamos atuando aí na educação à distância pública há tanto tempo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. Sei que o professor Daniel, né, carinhosamente continuou com a nossa agenda, mesmo estando aí, né, com esse questão de saúde, desejar melhores, que tão logo se recupere. Agradecer ao Ismael por estar aqui conosco, né? Todos que estão aqui no auditório, que nos acompanharam na sala virtual. Amanhã continuamos com o nosso fórum, às 9 da manhã, seja aqui no auditório ou na nossa sala do Meet. Vamos estar aí continuando os nossos debates, as nossas interlocuções. Quem vai estar aqui com a gente vai ter um cafezinho, quem já está na sala virtual, prepara o café e o mate, né, para a gente estar juntos e juntos aí, continuando os nossos diálogos. Pessoal, uma boa noite, muito, muito obrigada. Iniciamos de uma forma maravilhosa o nosso fórum, com certeza. Saímos daqui com muitas questões a pensar e com certeza nos diálogos que vamos continuar. Muito obrigada.